O Hospital das Bem-aventuranças não nasceu de repente, não. Foi fruto de reflexões, de encontros, de questionamentos, mas o input que provocou toda esta reflexão foi a pandemia de cólera que aconteceu em Viseu em 93, quando morreram mais de 30 pessoas no Arco de Cocoxias. Sai uma criança do hospital de baixo, morre em frente à casa do padre. Tá. Aí chamaram o padre, ele ficou muito triste. Naqueles dias, para socorrer as pessoas, foi exatamente a igreja. Estava na comunidade de Firmiana, no segundo distrito, visitando a comunidade, quando chegou a notícia que tinha morrido alguém, depois outro. Voltei rápido para Viseu para avisar o prefeito que começamos a organizar uma equipe que pudesse levar até em Bragança aqueles pacientes que mais precisavam. Fomos distribuindo remédios nas comunidades, alertando as famílias. Aos poucos iam morrendo as pessoas. A questão de saúde em Viseu não recebia a mínima atenção. Sem médico, sem atendimento, tinha um posto de saúde que mal funcionava. Estes questionamentos nos levaram a enfrentar a questão da saúde. Se nós podíamos fazer algo a este respeito. Eu lembro que muitos que falavam diziam que era impossível porque é o Estado que tem que fazer, a prefeitura, sempre aquela questão de ficar esperando pelos outros. Mas o que levou mesmo a tomar esta decisão foi um retiro espiritual com os homens, lá no Cenóbio. Ele convocou todos os homens aqui que faziam parte da igreja, né? Lá no Cenóbio. Aí foi lá que ele anunciou que ele estava fazendo reunião, ele achava que ele ia construir um hospital e queria que o povo ajudasse, colaborasse sobre a parte de trabalho, quem pudesse ajudar. Ninguém disse que não, né? Todo mundo concordou com a ideia. Se vocês não concordassem com a ideia, eu ia trazer um navio com o pessoal da Itália para trabalhar, dos trabalhadores, e trazer todo o material que fosse preciso. Mas como vocês aceitaram... Era necessário encontrar um terreno, era necessário ter recursos, mas o compromisso assumido por todos era que eles estariam dispostos a trabalhar, mão de obra. E eu me comprometeria de procurar recursos com os amigos lá na Itália, com pessoas que eu conheço. E aí foi quando ele viajou, e aí passou um tempo, nós soubemos que ele estava em Belém. Aí nesse dia ele vinha retornar para Viseu, né? Aí quando chegou aí na missa, ele disse que ele tinha trago o dinheiro, que nós íamos fazer o hospital de Viseu. E consegui arrumar um dinheiro, né? Ao mesmo tempo, lá pedi a um amigo, engenheiro, João Pedro Bocchi, de pensar nesse hospital. Foram feitos diversos projetos e a coisa foi andando, não? Até que em 95 nós já estávamos com o projeto, com dinheiro para começar, que com este compromisso das pessoas. Mas antes disso, foi um tempo, não, para conseguir a área para construir o hospital. Porque dentro da cidade não tinha mais espaço para nada. Mas bem próximo, da entrada lá em cima, naquele alto, havia este velho lixão. Por muitos anos foi usado como lixão e vivia abandonado, tá? Lá morava umas 5 famílias lá, que fazia até pena que ninguém nem acreditava, nem eu que morava aqui em Viseu, não acreditava que morava aquele pessoal lá, né? Que era triste. Nem o teto da casa tinha, eles moravam só em esse papelão botado assim do lado. Aí ele foi e disse para eles que ele ia fazer uma casinha para cada um deles, como eles fez nessa época lá. Então foi falar com o prefeito, foi falar com diversos vereadores e passou o tempo, não, até chegar até o ano de 95, quando a Câmara dos Vereadores doou
Interreg. Prefeito Carlos Cardoso, na época, trouxe o documento, a gente estava aqui, aí doou para o padre. Está aqui o documento, o terreno está aqui, assinado por mim. Uma área extraordinária, porque um lugar alto, isso bem ventilado, agradável, é uma área bastante espaçosa, bem na entrada da cidade. Então, a primeira obra foi limpar aquela área. E começaram os mutirões para limpar aquela área. Aí veio da prefeitura um tratorzinho, mas era pequeno na época. Aí o trator foi para fazer a limpeza da área lá, né? Aí foi quando chegou bastante pessoa, entre homem, mulher, criança. E aí o trator limpando, tirando, amontoando, e a igreja tinha uma caçamba. E ela carregando e jogando para fora, levando para fora. Todas as comunidades que ele procurou na época, eu lembro aqui de Marataúna, Pimenta. Aí eles pediram, mas o senhor manda buscar, eu mando. O motorista da caçamba era o seu Oséias, da dona Claudete, da finada Claudete. E aí o seu Oséias começou a carregar a gente desde cedo, começou. E até 10 horas da manhã estava chegando gente. E aí ele disse, não, mas não tem como, até porque eu não posso alimentar todo esse povo aí. Aí teve que despachar, era muita gente. Porque era tanta gente querendo ajudar que tínhamos que mandar embora as pessoas. Às vezes chegavam lá de manhã 200 pessoas para trabalhar. Não tinha ferramenta, não tinha como. E aí começamos a pensar que era bom nos organizar de forma bem clara, cada dia, em uma comunidade. E assim que começou este mutirão que continuou por 3 anos. Aí depois, a partir daí, ele decidiu dividir. A cada final de semana vinha 2 comunidades. Aí no próximo vinha outras 2 e assim por diante. Quando chegasse o final aquela que veio primeiro vinha novamente. Aí chega o mutirão da pedra. E a gente ajeitando, limpando tudo. Aí quando ele limpou, bem no meio da área ficou uma pedra. Uma pedra muito grande, essa pedra, né? Grande demais. Aí ele tentou meter o trator, o cara lá, operário do trator, pelejou e não conseguiu. E ele estava aí, o padre. Aí ele estava lá, ele falou, olha, vocês estão vendo? O tratorista veio de lá, acabou de dizer que o trator não vai dar conta de quebrar. Dava a lâmina assim e o trator rodava assim. Aí ele veio de lá, só tem um jeito. É se vocês aceitarem quebrar essa pedra. Falei, pode quebrar. Ele falou, Agora é assim, tem que ser no pino de aço. Eu vou dar as marretas, pino de aço, o bambo, volto a falar no bambo, ajudou muito, né? Com marreta, com pino. E disse, padre, o senhor arruma 2 pinos. Ele disse, se tem a caçamba aí, quebrou um dia desse, se mexe. Eu digo, pô, mande o seu Barroso fazer, que aí a gente arrumou. Do Luciano e eu também. Nós arrumamos nós 2. E fomos quebrar essa pedra. Aí fomos cortar essa pedra, subia nela e fomos cortando ela, tirando os pedaços. Inclusive essa pedra, ela deu para empedrar todo o hospital. Era muito grande a pedra. Deu para empedrar todo aquele hospital, botar dentro. E aí, aos finais de semana, todos os finais de semana, tinha os mutirões das comunidades do interior, principalmente do 1º distrito, daqui até o Padre Josimo, todas as comunidades, ele mandava buscar na caçamba, e as pessoas vinham e chegavam aqui, traziam suas comidas, e aí ele mandava preparar mais para inteirar. O cozinheiro na época era o seu Antônio Enésio, já falecido. Tapa de bateu, PU, tacupim, o que eles faziam? Eles mandavam o peixe para nós. Nesse período aí todo do trabalho do HBA, eu morava no APU, Moreléio. Então, o Antônio Enésio, ele já é falecido, né? Aí ele disse, neguinha, como é que pra gente conseguir um peixe no APU, para ajuda da alimentação do pessoal no HBA, da construção? Aí eu cheguei lá e disse pro seu Abrão, que era o coordenador e dirigente, né? Eu disse, aí, tio Abrão, nós vamos para dentro, vamos dar essa ajuda pro HBA, pra construção. E quando tá tudo pronto, a gente já sabia, olha, você leva isso aqui e entrega pro Antônio Enésio.
Era o mês de julho de 95, me parece 10 ou 11 de julho. Era um domingo, quando nós abençoamos a primeira pedra do hospital. Naquele domingo nós estávamos esperando a chegada de uns padres italianos, nossos amigos. Era uma tarde chuvosa, o povo lá, multidão de gente, esperando o começo desta missa. Nós esperando que eles chegassem, não porque alguém foi buscá-lo no aeroporto de Belém. Quando foi para colocar a pedra fundamental, teve tipo uma procissão ali de onde ficava o seu Antônio Enésio preparando o almoço para os mutirões. Então fez tipo uma procissão de lá com as pessoas, traziam tijolo, traziam pedras, traziam faixa, e outros vinham com as ferramentas de trabalho, pá, enxada, picareta, toda essa ferramenta. Aí vieram, se reuniram aqui, e aí se organizou todo aquele povo lá, não tinha como sentar, mesmo todo mundo em pé. Ele celebrou a missa, tudinho, e ali foi feito aquele local onde ele colocou a pedra fundamental. A partir daqui, essa pedra vai iniciar a construção, que seria no dia seguinte. Depois, no mês de agosto, veio um grupo de voluntários, de pedreiros, o próprio engenheiro, com outro engenheiro também, uma equipe de uns 12 ou 13 pessoas, não lembro bem, que ficaram conosco trabalhando todo o mês de agosto. E eles deslancharam a obra de uma forma rápida, não? Com a colaboração, a ajuda da mão de opera che non faltava. Non manca. Ci inoltreremo poi nelle varie parti della costruzione di questo ospedale per vedere in modo più dettagliato quali sono i reparti che verranno costruiti. Aí tinha os pessoal que trabalhava daqui também, trabalhava toda semana. Era o Luciano, aquele finado Cabeção, o Bambo trabalhou, uma porção trabalharam aí, nem me lembro mais o nome de todos. E o hospital foi crescendo rápido, pegando forma. A partir do momento que ia crescendo a construção, eles, a cada pavilhão desses aqui, quando eles preparavam a laje, aí determinavam um final de semana para realizar o enchimento daquela laje. Então, na ocasião das lajes, aí ele convocava mais pessoas, mais comunidades e também as pessoas daqui da cidade. Nós começamos a primeira laje aqui, 8 horas da manhã. Quando deu 6 horas, aí o pessoal pararam. A gente não aguenta mais. O padre Carlos, na época, estava lá no Cenobre, encontro das mulheres. Aí mandaram avisar ele ver. Não, gente, a laje não pode parar. Aí ficamos, no mínimo, até 4h30 da madrugada para poder terminar esse trabalho. Aqui do Marataúna, eles se empenharam muito mesmo. A minha tia, na época, era coordenadora e ela ajudou. Ela levava daqui, era caçambada cheia de gente. E quando foi nesse dia, ela foi, e quando chegou lá, os homens que eram para carregar, porque, como vocês sabem, concreto, laje, você tem que começar e terminar, né? E ela, nesse dia, chegou lá com um monte de mulheres daqui e de outras comunidades que se encontraram. E quando chegou os homens que era para carregar junto com eles, cadê? Cadê os homens? E agora, dona Josefa, o que vamos fazer? O que vamos fazer, minhas irmãs? Nós vamos trabalhar. Mas nós vamos dar conta? Vamos dar conta. Aí eu perguntei, e o que é concreto? Aí eles disseram, né? Aí que era, pode botar vasilha aqui para nós carregar concreto, que a gente enchia aquele balde de aquela massa que ia carregando para lá. Chama lá e tá, como na escadeira. Olha, também não disse nada, ele voltou, aí depois foi que ele falou. Ele deu valor que trabalharam por 100 homens preguiçosos de Marataúna que não foram. E tudo isso foi de coração, foi doado. Nós só temos a agradecer a Deus de ter tocado no coração dessas pessoas, né? E acatar o convite que o padre fez e nós aceitamos, né? Que foi ajudar a construir, fazer essa casa de saúde. Graças a Deus, graças ao trabalho do povo de Viseu,
o empenho, os mutirões, o esforço do Dom Carlos. Hoje, esse projeto está sendo realidade para todos nós, né? Em 96, no mês de julho, quando eu depois saí de Viseu para ir para Belém como bispo auxiliar, naquele tempo o hospital já estava todo coberto, já tinha feito as lajes, tudo coberto. Quando eu fui para Belém, eu, periodicamente, a cada 15, 20 dias, ia em Viseu para acompanhar os trabalhos, para dar algumas dicas. Quem ficou na frente, quem dedicou mais tempo para a obra, foi o padre Luiz Perilli. No ano de 99, final de 99 mais ou menos, concluí a construção e aí ficou aquele período parado enquanto preparava os equipamentos, profissionais, médicos, etc., técnico de enfermagem, para poder iniciar os atendimentos, para funcionar. Chegou o período onde tinha que escolher as pessoas que iam trabalhar, passar com um treinamento, começar a pensar nos equipamentos. Então o hospital foi criando forma, chegando quase que ao final da obra, já com também as autorizações necessárias para poder funcionar. Pensamos que era necessário ter residências para os médicos, para as irmãs, para o pessoal que vinha de fora, porque ela não tinha toda a mão de obra capacitada para o hospital. Então foram construídas diversas casas lá. Della costruzione dell'ospedale. Desde o começo ficou combinado que o hospital seria da Diocese de Bragança, tá? Por isso o Dom Miguel, já no começo, antes da obra, estava plenamente de acordo que o hospital fosse da Diocese. Por isso tudo foi comprado em nome da Diocese, os documentos, tudo em nome da Diocese, tá? Lembro que eu pedi ao Madre Geral que pudessem dispor algumas irmãs para poder cuidar do hospital, sendo que diversas irmãs já tinham experiência de hospital e direção de tudo. Era aquilo que naquele tempo estava à nossa disposição para poder de fato começar a obra. E já dentro do capítulo elas decidiram que iam assumir este compromisso. Foi em agosto de 2004, eu vim para cá para ajudar as irmãs na administração do hospital. Na verdade, como eu era missionária Santa Teresinha nesse período, eu vim para ajudar o administrativo aqui também. Tudo se tornou difícil naquele período. De 2005 a 2007 foi o momento mais crítico que o hospital passou. E infelizmente, foi exatamente nesse período que eu estava como diretora administrativa. 5 meses sem receber aqui no hospital. Os funcionários, todo mundo sem receber durante 5 meses. Os médicos deixaram o hospital, foram embora, porque lógico, eles estavam sem receber. Outros médicos jogaram o hospital na justiça por conta dessa situação. E nós, funcionários, ficamos aqui sem receber nada, famílias de funcionários passando dificuldade. Teve um momento que é uma coisa que eu não esqueço nunca. Foi um momento que eu estava na minha casa, meu filho recém-nascido, e eu lá na minha privacidade. Foi quando os funcionários do hospital entraram todos, sem dizer, olha, eu vim aqui. Não, chegaram, entraram e foram me abordar lá dentro de casa para exigir que eu pagasse. Porque o que era dada informação de que o município estava passando dinheiro para o hospital. E na verdade não estava. E então nós só contávamos naquele período com o dinheiro que entrava do Estado. Na verdade o hospital estava no vermelho e continuou no vermelho, porque nós não tivemos como solucionar o problema. Isso resolveu depois que a diocese conseguiu um dinheiro e pagou. A diocese se virou, posso dizer até assim, conseguiu o dinheiro e pagou os 5 meses atrasados de todos os funcionários. Graças a Deus que o Dom Luiz Ferrando, que era bispo nesse tempo, conseguiu fazer isso.
Uma coisa que muito me marcou aqui no HBA nesse período foi a história do Benezinho. Foi uma criança que chegou aqui passando mal e que a mãe já não tinha mais esperança de vida. Meu filho, em 2005, ele foi atingido por uma pneumonia. Ele estava com 14 dias de nascido. E nós não queríamos mais levar ele, porque pelo jeito que ele estava, só dando aquelas convulsões, né? Eu acharia que ele não ia mais resistir. E nós insistimos, os funcionários todos atenderam, fizeram o que puderam. Mas pela insistência deles, disse, não, nós vamos levar. Nesse tempo lá não tinha ambulância, né? A ambulância estava quebrada. E eles fizeram todo um jeito de levar ele para Santa Casa, em Belém. A gente estava sem médico aqui. Os funcionários se esforçaram, fizeram o que puderam. O Edson e o Luiz, que hoje é médico no município, deram um jeitinho aqui e conseguiram levar o Benezinho até o Santo Antônio e de lá transferido para Santa Casa em Belém. Graças a Deus, assim, salvamos a vida do Benezinho. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, né, que a gente tem que agradecer a Deus. E segundo, as pessoas que estavam ali no hospital HBA, o seu Edson, o seu Luiz, Dona Graça. Hoje ele está com 20 anos, vai fazer 21 anos já, né? Quer dizer, se não fosse isso aí, talvez hoje ele já estava morto, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pelo hospital. Foram momentos um pouco difíceis no início, mas que com a graça de Deus e eu acho que a animação do Espírito Santo fomos superando, muito devagar, mas fomos superando. Embora o atendimento continue, sempre é necessário no hospital, como em todas as coisas, é necessário sempre melhorar, conseguir novos aparelhos, novas dinâmicas, reestruturar. Nós acabamos fazendo parte de um sonho, né? Esse hospital, quando foi criado, eu ouvia muito comentários antes de vir para cá, de que isso aqui seria um elefante branco, que era uma coisa muito grande para dizer. E na verdade foi um sonho bem sonhado, foi um sonho que não envelheceu. E a partir do momento que a gente faz parte, que a gente fica debaixo desse teto, a gente faz de tudo para corresponder essa grandiosidade que esse hospital, sem dúvida alguma, se tornou. O Hospital das Bem-aventuranças chega aos seus 25 anos herdando daqueles que nos precederam um grande legado. Pelo que estamos muito agradecidos, porque tudo começou de modo muito humilde, bem como protendido a ser feliz. A bem-aventurança no Evangelho quer dizer felicidade. E foi o que desde o começo quisemos dar a quem nos procura. Nossos pacientes chegaram e encontraram realidades bastante pequenas. Agora encontram um hospital um pouco mais aparelhado. Graças a todos os recursos que conseguimos na parceria com o poder público, o próprio Ministério da Saúde, do Governo do Estado e todos os irmãos e irmãs que nos ajudaram, inclusive da Diocese de Brescia, na Itália, através dos nossos sacerdotes amigos de lá, bem como os leigos e voluntários italianos. O hospital teve que se adequar para oferecer um serviço que se alinhasse com a legislação que sempre muda e melhora para um serviço mais seguro ao paciente. Por isso, a aparelhagem, a tecnologia, o próprio pessoal, a formação de todos foi se aprimorando sempre mais. A Diocese de Bragança trouxe para cá os padres que agora dirigem o hospital com o carisma da caridade pastoral, sempre aprendendo daqueles que lhes precederam toda a vantagem de quem sofreu mais do que nós. Louvados então todos os que nos precederam, nós agora projetamos nosso olhar para o futuro. Nosso futuro é um serviço cada vez mais eficiente, seguro, em prol da saúde e da vida dos nossos pacientes. Viseu está de parabéns porque ganhou um grande presente de Deus por meio da Igreja, fruto do serviço generoso do seu próprio povo. Assim,
nós estamos contentes de dizer um muito obrigado a nosso Senhor e a toda a comunidade que nos ajudam a levar adiante esta obra inspirada pelo bem-aventurado Jesus Cristo.